Então, como eu já estava conversando com vocês, a questão de. Nós não vamos falar sobre padrão de entrada no aspecto construtivo, né? Nós vamos falar da especificação. Né? Qual que é como a gente chega no determinado padrão de entrada de acordo com a ND 5.1, que é a nossa concessionária aqui do estado de Minas Gerais. Outros estados possuem esse mesmo normativo, porém com as características da concessionária local. Eu lembro uma vez que eu fui na Bahia, eu vi vários medidores da CEMIG pendurado em poste de madeira. Da CEMIG não, né? Da concessionária lá do estado da Bahia. É permitido. E aqui já a gente não vê isso, tá? A gente não vê isso. Bem, a tabela um eu tenho aqui, olha. A tabela um ela vai indicar para nós qual tipo de consumidor. Então a gente tem o tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E e o tipo F. Quem que é o tipo A? Olha, são unidades consumidoras urbanas ou rurais, atendida por redes de distribuição secundárias trifásicas 127.220. Então são redes atendidas de distribuição secundárias de 127.220. Quando eu tenho um padrão tipo A na faixa de A1, ele tem uma carga instalada de 5 kW. Eu tenho dois fios, sendo que desse fio, né, um é fase. O meu disjuntor de entrada, eu consigo no método A1, na faixa A1, um disjuntor de 40 NEMA, né, que é aquele preto, e o EC, que é o, né, que a gente coloca aqui com o DIN, que também 40. O condutor de entrada de 6 milímetros, tem um ramal de entrada de 6 milímetros. Se você for colocar eletroduto de PVC, diâmetro 32, 25. O condutor cobre no para aterramento da haste do neutro é 10. O eletrodo, né, 1. O condutor de proteção 6. Tá? Aí que vem, mesmo lado da rede, do lado oposto. Aí se for do mesmo lado da rede, eu tenho que utilizar o PA1, PA1, PC1, PA4, PC2 e PT1. Então, observem que o padrão tipo A1 é até uma carga de 5 kW numa instalação monofásica de 127. Imaginem hoje, os chuveiros, todos os chuveiros hoje já tem uma potência de quanto? 5,5 kW. A gente não, é difícil achar um chuveiro de somente 5.000 watts. Então já é 5.500. Então vocês vão ver que o padrão A1 ele praticamente não vai atender quase edificação nenhuma hoje. O A2, olha, 5, vai de 5,1 a 6,5. Eu posso colocar nesse método aqui, olha, um disjuntor de 50 de entrada. Se for um A3, olha, 6,6 a 10 kW, que já fica um pouco melhor, já consigo já ter uma, como se diz, uma edificação, uma casa hoje, que tenha lá o seu chuveiro, tem o seu forno de micro-ondas, tem um forno elétrico, eu já vou conseguir ligar esses equipamentos, né, os três funcionando talvez ao mesmo tempo, com um disjuntor de 70 amperes NEMA ou 63, tá? EC. Então, no meu ponto de vista, as edificações hoje, esse método, esse A1 e esse A2, praticamente ele não se faz mais uso. Uma família, né, uma casa hoje, ele vai ter uma solicitação de demanda em torno de 10 kW no mínimo 10 kW. Então seria um disjuntor de 63 ou 70 amperes. Quando eu tenho o método B1, né, o B1 e B2, eu já estou falando de uma edificação bifásica, porque eu tenho aqui, ó, três fios sendo duas fases.
Aí eu consigo aqui, olha, bifásico, um disjuntor de 40 de entrada e um de 60. Eu consegui, essa norma ela foi atualizada, mas na época que eu fiz a minha casa, que eu instalei o padrão aqui, eu consegui um padrão bifásico, tá? De 90 ampere. Então hoje a gente não consegue mais o bifásico de 90 ampere. Você vai conseguir ele de 40 ou de 60. O C, né, o tipo C, diminuição de unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por rede de distribuição 127.220, ligações a 4 fios. Quando eu falar 4 fios, é uma edificação trifásica. Então, para mim conseguir hoje aqui, olha, 15 kW, né? Então, se eu tenho uma potência instalada de demanda, aliás, uma potência de demanda provável de 15, eu já vou instalar um padrão que trifásico, tá? Padrão trifásico, com um disjuntor de entrada de 40. Se tiver na faixa de 15.1 a 23, vai ser o C2 com disjuntor de 60 ou 63. E eu vou aqui até C8, né? Que é uma instalação de 66 a 75 kW, disjuntor de entrada de 200 amperes. Tipo D, unidades consumidoras rurais atendidas por redes de distribuição primárias, monofásica com transformador exclusivo. Então, se eu tenho a necessidade de ter um transformador exclusivo para atendimento, eu já entro nessa faixa D, onde eu tenho essa, né, a minha potência demandada, ela vai estar em torno aqui de 9.6 a 50. Então, vocês estão observando que para a gente especificar o padrão de entrada, eu vou precisar de ter o cálculo da demanda, tá? Eu preciso de saber qual que é a demanda da minha edificação. O tipo E, eu venho aqui também na faixa de 15 até 75, com disjuntores aqui de 60 a 63 até 200 A. Aqui pede para ver a nota 2. Para motivo, o padrão de medição deve ser utilizado disjuntores conforme a tabela acima, utilizando os critérios D. Então, no caso, talvez eu tenha uma margem aqui de estar aumentando um pouco mais esse valor de disjuntor. Então, aqui quando eu tenho instalações trifásicas com transformador exclusivo, eu cheguei à necessidade de ter um transformador exclusivo para atendimento dessa demanda. Então, a gente vê algumas edificações que é necessário isso. A maioria dos supermercados possui o transformador exclusivo, né, para alimentação. Hospitais, escolas de grande porte, também há necessidade de transformador exclusivo para alimentação daquela edificação. Então aí a minha faixa de entrada aqui vai ser de 15 a 75 kVA. O F, né, já passa uma potência maior, olha só, até 300K, isso sendo alimentado em 127.220. Acima desse valor, pessoal, 300K, aí já muda tudo. Eu já vou precisar, eu já não consigo, ó, distribuição trifásica de 127 a 220. Quando passa desse valor, já vai ser necessário a construção de um cubículo, né, uma estação, uma cabine primária, para a gente pegar uma tensão de alta aí de 13.800 para entrar na edificação, passar pelo transformador e distribuir, porque eu vou precisar de uma potência maior do que 304 kVA. Mas como nós estamos falando de instalações elétricas prediais, nós não vamos chegar nessa parte aí da necessidade de estar pedindo uma alimentação de 13.8. Nós vamos ficar aqui entre os 200 até 220, né? A demanda nossa aqui trifásica 220, que é o nosso sistema de distribuição secundária aqui da rede da concessionária CEMIG. Como que a gente calcula esse fator de demanda? Essa tabela 6.11, ela indica a potência dos principais equipamentos, quais são os principais equipamentos que nós temos, para a gente poder ter uma referência nesse cálculo de demanda.
5.1, que lá a gente tem a equação para esse cálculo. Página 5.1. Então, cálculo da carga instalada e da demanda. Cálculo da carga instalada. A carga instalada nada mais é do que você somar toda a potência instalada na sua edificação. Então, quando eu vou abrir um projeto aqui para a gente poder analisar. E o cálculo de demanda, a gente vai estimar, olha, será que todas as tomadas de uma edificação é utilizada ao mesmo tempo? Será que toda a iluminação é usada ao mesmo tempo? Será que eu tenho 3 banheiros, nesses 3 banheiros cada um tem um chuveiro? Será que existe a possibilidade de ligar os 3 chuveiros ao mesmo tempo? Então essa análise que faz com que a gente venha perceber qual que seria a nossa potência instalada. Então aqui eu tenho, olha, potência instalada 9.469 e a minha carga de demanda 9.469. Eu considerei aqui, olha, praticamente mesmo valor, tá? Considerei o mesmo valor. Isso é uma característica dessa edificação que eu optei em fazer isso. Mas, quando eu tenho a necessidade, quando eu tenho a possibilidade de perceber que nem todas as cargas não vão ser utilizadas ao mesmo tempo, eu vou aplicar o que a ND 5.1 nos orienta. Não só a ND 5.1, mas qualquer literatura relacionada a instalações elétricas, que é o cálculo do fator de demanda. Então, o fator de demanda, né, a potência instalada é tudo que está instalado, e o cálculo de demanda eu vou usar uma porcentagem. Né, eu trabalho com uma porcentagem de qual que é a probabilidade de isso ocorrer, de estarem energizadas todos os pontos elétricos ao mesmo tempo, né, utilizando esse ponto elétrico ao mesmo tempo. Então a gente faz esse cálculo de demanda através dessa expressão aqui, olha, que é D igual a A mais B mais C mais D mais E mais F. Então é uma soma, onde A é a demanda referente à iluminação. Nós vamos ver isso aqui lá na tabela 11 e 12. AB, demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Dados pela tabela 14, devem ser aplicados separadamente a carga instalada, cada um desses grupos. Então eu tenho aqui, ó, B1, chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas. B2, aquecedores de água, por acumulação e por passagem. B3, fornos e fogões e aparelhos tipo grill. B4, máquinas de lavar, secar roupa, ferro elétrico e demais aparelhos como TV, conjunto de som, ventilador, geladeira e batedeira. C, demanda de aparelhos de ar-condicionado. D, demanda de motores elétricos. E E, de máquina de solda, transformador e determinada 100% potência do maior aparelho, 70%. Então, e F, aparelhos de raio-x. Então, como que funcionam essas tabelas, né? Vamos imaginar aqui. Na página 6.13, eu começo o cálculo de demanda, a variação dessas demandas. 6.11, 6.13. Então, olha só a tabela 11. Essa tabela 11, imagine aqui, eu tenho fator de demanda para iluminação e tomadas de unidades consumidoras residenciais. Vocês fizeram lá aquele cálculo do perímetro e acharam tomadas de uso geral, salas,
quartos, cozinhas, banheiros, um total de 500 kW. 0,5 kW. Então, se você chegou aqui a 0,5 kW, olha, sempre que sua carga instalada for menor ou igual a 1, você pode aplicar o fator de demanda de 0,86. Então, se aqui é 500, vou abrir aqui um arquivo novo. Então, ó, fiz aquele cálculo e cheguei, tomadas de uso geral mais a minha carga de iluminação, 800 VA. Segundo, né, analisando a minha tabela da ND 5.1, uma carga instalada menor do que 1 kW, 1 kW é 1000 watts, lá foi 800. Eu posso aplicar um fator de demanda de 0,86. Então, na hora que eu for encontrar meu fator encontrar minha potência de demanda demandada, eu vou pegar esses 800, vou multiplicar por 0,86 e eu vou chegar num valor de 800 vezes 0,86. Então, na verdade, eu tenho uma potência instalada de 800, mas demandada de 688 VA. 688 VA. Vamos imaginar que tomadas de uso geral mais iluminação, né? Um outro exemplo aqui, ó. Tomadas de uso geral e iluminação, eu cheguei no valor de 5.000 VA. Eu vou multiplicar por qual fator de demanda? 5.000, eu vou ter maior ou igual a 5, né? Menor ou igual a 5, eu tenho 0,68. Então, eu estou estimando que apenas 68% da minha instalação de iluminação e tomadas poderá vir ser energizadas ao mesmo tempo. Então, aqui, 5.000, vamos multiplicar por 0,68. Então, 5.000 vezes 0,68 vai dar 3.400. 3.400 VA. 1.400 VA. Então, eu estou aplicando qual parte da norma, né? Eu estou utilizando essa equação aqui da norma. Olha, eu vou voltar lá em cima, na página 5.1. A minha 5.1. 5.1, eu estou usando essa equação aqui, ó, copiar ela, eu estou fazendo aqui, ó, a demanda de iluminação e tomadas, então eu estou utilizando essa equação. Essa equação aqui. Então, a tabela 11, ela vai calcular a demanda para iluminação e tomadas. Iluminação e tomadas. Vamos dar sequência agora aos aparelhos, né, de aquecimento, que são as tabelas relacionadas à letra B. Então, segundo a ND 5.1,
Fatores de demanda para iluminação em tomadas em unidades não consumidoras residenciais. Então, se eu estou elaborando um projeto em que não é uma residência, tá? É uma oficina ou indústrias semelhantes, aquele fator de demanda de iluminação em tomada é 1 para os primeiros 20 kVA e depois 0,8 no que exceder 20 kVA. Em hotéis e semelhantes, eu vou usar 0,5 fator de demanda até 20 kVA, até os primeiros 20 kVA, e 0,4 para exceder esse 20 kVA. Quando é auditórios, cinemas semelhantes, o meu fator de demanda é igual a 1. Foi o que aconteceu lá nessa edificação aqui, olha. Por que eu usei meu fator de demanda igual a 1? Porque é uma escola. Esse projeto aqui é de uma escola, é de um pavimento de uma escola. Então eu usei meu fator de demanda igual a 1, porque segundo uma das características, né, que é a barbearia e salões é 1, clubes e semelhantes é 1, escolas e semelhantes é 1 para os primeiros 12 kVA e 0,5 para 12 kVA. Escritórios, lojas, 1 para os primeiros 20 kVA, garagens comerciais, clínicas e hospitais, igrejas e templos, está vendo? Fator de demanda igual a 1. Por que isso é igual a 1? Imagina uma igreja. Eu vou usar 100% da iluminação dela. Quando eu tiver algum culto religioso, eu vou usar 100%. Tomadas, né? Os pontos de tomadas que vai ficar disponível para ligar equipamentos, a gente vai usar praticamente 100%. A gente não vai deixar pontos, né, porque a área de influência ao público, né, uma igreja é uma área de influência ao público. Nós não vamos deixar essa tomadas para o pessoal carregar celular na hora da missa. Então a gente vai concentrar isso, por exemplo, no altar, onde eu vou ligar meu aparelho de som, os instrumentos. Então, a demanda vai ser igual a 1. Restaurantes, bares e semelhantes 1. Áreas comuns e condomínios e salão de festas igual a 1. Então, quando eu saio da residência, eu já uso a tabela 12 para calcular a iluminação em tomadas. Vamos continuar aqui. Fatores de demanda de fornos e fogões elétricos. Então, forno elétrico, se eu tenho um único aparelho e a potência dele é até 3.500, eu vou multiplicar por 0,8. Se a potência for superior a 3,5, eu vou multiplicar por 1. Então, vamos imaginar, eu tenho um forno de 2.000 watts. Um forno de 2.000 watts, a potência demandada por ele vai ser 0,8. Então vai ser 2.000 vezes 0,8, 1.600 watts. Agora, se eu tenho um forno de 4.000 watts, meu fator de demanda para ele já vai ser 1. Então 4.000 vezes 1, 4.000 watts. Quando eu tenho dois aparelhos, né, potência de até 3.500, eu vou multiplicar por 0,75. Se dois aparelhos acima de 3.500, eu continuo multiplicando por 1. Se eu tenho 3 fornos elétricos, né, uma demanda aí de fogões elétricos, eu vou multiplicar por 0,8. Então aqui, na tabela 13, eu consigo ver a demanda para fornos elétricos. Aparelhos de ar-condicionado, olha, eletrodomésticos de aquecimento, de refrigeração e condicionadores de ar. Gisley. Diga. Gisley. Pode falar. Isso aí é padrão? Isso aqui é padrão. Certo. Tá? Ok. Quando você fala que é padrão, o que você quer dizer com isso? Isso é usual? Se aplica isso? Não, então como é que é? Quando você fala assim, isso é padrão, se é É tipo, para toda situação vai aplicar isso aí. Toda situação que for envolver isso aí vai ser aplicado dessa maneira. Exato. Qualquer lugar, qualquer ocasião. Exato. Ah, tá. Mas, beleza, era isso. Cabe sempre, eu penso o seguinte, cabe sempre se atentar no que o seu cliente, o dono da edificação, vai se propor a utilizar. Exemplo, eu quero fazer um sítio para mim. Você vai aplicar cálculo meu de iluminação em tomadas,
você vai aplicar isso aqui, concorda? Correto. Correto. É uma casa no campo. Mas, Sim. poxa, eu quero fazer um. Não, ou seja, eu quero fazer um salão, eu quero fazer um sítio, mas eu quero alugar para festa. Depende da iluminação. Vai da iluminação melhor, mais negócio, né? Aí eu vou precisar. O que vai acontecer com maior frequência? Da minha demanda de energia aumentar, concorda? Vai aumentar. Ela vai ser mais expansiva. Aí eu posso usar essa tabela aqui? Unidades consumidoras residenciais? Não. Não. Eu vou Não, vir não, aqui e não. vou usar salão de festa, olha. Eu vou, Ah, bacana. eu vou, Entendi. eu vou colocar o meu fator. Se eu calculei lá tomadas de uso geral e iluminação 5.000 watts, Correto. vai ser os 5.000 watts, salão de festa. Sim. Agora, se você falar que é residência, eu vou pegar os 5.000 e multiplicar por Aham. 0,68. Aí, Correto. aí eu já botei um valor de potência de 3.400 watts, tá vendo? Então, assim, Entendi. aí, dependendo do que você for utilizar a sua edificação, você vai projetar em Isso vai característica isso. depender muito do local também, na verdade, né, cara? Onde que vai ser usado, onde vai ser utilizado. É, Tem que analisar isso também. tem que analisar. Sim. Vamos imaginar chuveiro, né? Aqui, fatores de Sim. demanda para aquecimento, refrigeração e ar-condicionado. Vamos imaginar que é uma casa que tem 5 chuveiros. Então, qual que é uma Cada um com 5.500 watts. Isso aí, 5 chuveiros. Qual que é o fator de Certo. demanda que eu posso usar aqui, ó? Número de aparelhos aqui, olha, 5. Eu vou usar quanto? 70%, 0,7. Correto? 0,7. Correto. Mas é o ginásio poliesportivo que a prefeitura está fazendo. Aí vai ter jogo. Qual que é a probabilidade de ligar? E tem 10 chuveiros. Existe a probabilidade de ligar os 10 ao mesmo tempo? Sim, com certeza. Você vai calcular, você vai colocar isso aqui, Não, 0,52? Só vai não vai aguentar. funcionar 5. Não vai suportar, não vai aguentar não. Entendeu? Vai desarmar seu padrão de entrada no dia do evento. Então, Pelo que você falou, e vamos supor que igual o ginásio de esporte, vamos supor, vai tocar o negócio, vai todo mundo tomar banho junto. Vai ligar os 10 chuveiros de uma vez, é muita potência. isso aí. Então não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, nesse Certo. caso, eu não aplico nem essa tabela. Eu já considero o fator de demanda igual a 1. Correto. Entendeu? Correto. Essa, Entendi. essa percepção tem que ter. Sim, beleza. Entendido. Aí a demanda individual de motores monofásicos, né, motores de 1/4 de cavalo, né, tendo características da rede, 137, fator de demanda, olha, 0,62 para um motor, 0,5 para 2 motores, 3 a 5 motores 0,4, mais de 5 motores 0,37. Então aqui você tem a potência, o fator de potência, o rendimento, a tensão elétrica que ele está sendo alimentado e com isso tem aqui o valor de corrente e a demanda, tá? Se você tem 2 motores, 3 Em 220 diminui, né, cara? a corrente, sim. Em relação a 127, né? Isso aí. Eu tô vendo aqui. Entendi. Bacana. Por que diminui quando é 220? Porque essa aumenta a tensão, né? Aumenta a tensão, diminui o negócio. Diminui corrente, Ah, tá. A corrente. ok? Beleza. Sempre que você aumentar, você quer diminuir tensão, né? O que você faz? Você passa para um sistema, se é monofásico, se você passa ele para 220, Bifásico. né? Bifásico, e Certo. não chegou no valor de corrente legal, o que você faz? Passa para trifásico, se diminui mais ainda a corrente, ok? Quanto mais você aumenta o negócio, mais você diminui a corrente. Se é trifásico, 220, Quantas mais fases, menor a corrente. Mais fase para se dissipar a tensão. E mais corrente, mais caminhos para a corrente dividir, segundo a lei de Kirchhoff. Bacana? Bacana. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui, olha. Vamos imaginar que nós chegamos numa casa, né? Nós vamos calcular aqui, olha, casa, determinada casa, uma residência.
onde eu tenho 0,2 chuveiros de 5.000 watts, iluminação mais tomadas de uso geral eu tenho 2.500 watts. Vocês lembram, né, como que chega na demanda de iluminação e de tomadas de uso geral, né? Que é o cálculo da área e do perímetro. Eu tenho um forno elétrico de 1.800 watts. Eu tenho... Coloquei 2 ar-condicionados. Não, senão vai dar uma potência muito alta. Eu quero fazer uma casa mais simples aqui. Eu tenho... O que mais aqui, ó? Micro-ondas. Micro-ondas com ondas de 800 watts. Eu tenho uma máquina de lavar roupa de 900 watts. Um refrigerador de 750 watts. Beleza, é uma casa padrão nossa aí, né? Casa um pouco mais simples. Então, qual que é a potência instalada? Vai somar, né? Isso aí, eu vou somar. 5.000, 7.500 mais 1.000, 8.500 mais 800, 9.300 mais 800, 10.100, 11.750. Confere aí. 11.750. Confere aí. Não, eu fiz de cabeça, confere isso aí. Vou conferir aqui. $11.750, muito bem. Merda, hein? Você tá Esse bom. tá bom mesmo. Esse tá bom. Então, 11.750 watts. Beleza? Beleza. Então, só com esse valor, e voltasse lá na ND 5.1, qual que seria o nosso padrão de entrada? Vamos lá na ND 5.1. Lá na tabela onde que nós definimos o padrão de entrada. Tabela 6.2. Aqui. Olha, nós estamos então com um valor de 11.750 watts, que equivale a 11,75 kVA. Essa é a minha potência instalada. Então, se eu chego aqui apenas com a potência instalada e vou especificar meu padrão, olha, teria que ser um padrão que 11,75. Padrão de B1, não é isso? 11,75 vai ser caso o é B2, não? B2, tá? Então vai ter que ser bifásico com 63 ampere. Beleza? Bifásico 63 ampere. Ó. Bifásico 63 ampere, padrão de entrada. Só que não é dessa forma que eu faço. Eu tenho que calcular qual que é a minha demanda. Então a minha demanda, então não é dessa forma aqui que eu vou fazer.
eu tenho que calcular então a minha demanda. Então a demanda ela vai ser igual ao meu A. Quem que é meu A? É a minha carga de iluminação, né? Então a minha carga de iluminação mais tomadas vai ser 2.500. Então eu tenho aqui 2.500 vezes quem? O fator de demanda, que eu vou lá na tabela da ND 5.1. ND 5.1. A tabela da ND 5.1. 6. Aqui. Olha só. É uma residência, vou usar a tabela 11. Então, tabela 11, 2.500. Olha, de 2 até 3, qual que é o fator de demanda? 0,76. 0,76. Então, Mas aqui, suponhamos que fosse 3.500. Aí seria 0,72? 0,76. Lá está menor ou igual, né? Vamos voltar aqui. Só para me entender. Aí, se está 3.500, seria 0,72. Ok. Beleza? 0,72. Beleza. Então agora eu tenho que continuar calculando. Se a gente voltar aqui na equação do fator de demanda, eu tenho que olhar a questão de aparelhos, né? A quantidade de aquecedores que eu tenho. Então a demanda de fornos e fogões elétricos, né? Então, qual que é a potência do nosso forno elétrico? Vamos voltar aqui. Então 2.500 watts. 1.800. Forno elétrico 1.800. Se é 1.800 vezes fornos elétricos. 1 é menor do que 3.500, não é? Até 3.500. 0,8. Então temos aqui 0,8. Mais micro-ondas, máquina de lavar roupa e refrigerador. Então eu tenho aqui para o micro-ondas. Cadê o chuveiro? Tem uns chuveiros, né? Vamos fazer os chuveiros aqui. Fator de demanda para aparelhos eletrodomésticos de ar, aquecimento, refrigeração e condicionadores. Vem motores, eu não vou ter específico para micro-ondas, né? Então micro-ondas eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui vai entrar a geladeira, o ar condicionado, os chuveiros, vai entrar todo mundo nisso aqui. Só que a gente tem que calcular distintamente para cada um, tá? Então vamos lá, número de aparelhos. Então toda vez que eu tenho um número de aparelhos que é um único aparelho, o que eu vou fazer? Vou considerar 100%, ok? Quando for 2 aparelhos, 0,92. Então aqui quando eu vier calcular essa demanda aqui agora, olha, eu vou ter forno elétrico, eu já coloquei, o micro-ondas 800 vezes 1 mais a máquina de lavar roupa 900 vezes 1 mais o meu refrigerador 7.500 vezes 1. Aí no caso do chuveiro vai ser 5.000 vezes 2? 5.500. Você colocou lá em cima 5.000. 5.000. 5.000. 5.000 vezes 0,92. Você passou de 2, tá? Passou de 1. Você já passou isso. potência lá no... A fator de demanda. Tá vendo aqui, ó? A fator de demanda.
Dois aparelhos, olha, Certo, 92%, 0,92. correto. Aí agora o que eu faço? Eu vou somar isso aqui. Então 2.500 vezes 0,76, 1.900 mais 1.800 vezes 0,8, 1.440 mais 800. Isley, Oi? Diga. se interromper aí, você colocou errado aí. O refrigerador é 750, você colocou 7.500. Vai dar erro sua conta aí. Opa, valeu, obrigado. Mais 750 mais 5.000 vezes 0,92, 4.600. Só que aqui, olha, eu tenho que considerar dois aparelhos, não é isso? Então é 10.000, tá? Ah, você já faz direto, você somou. É. 10.000. Certo. 10.000 vezes 0,92. Aqui em cima aqui também a gente deu bobeira, olha. Dois chuveiros são 16.750. Como é que é, Isley? Aqui estava 11, É. correto? Só que aqui a gente somou 5, 2.500, 1.800, mas são dois. Ah, tá. Certo. Vamos deixar comum. Vamos deixar só comum, pra gente não ter que voltar lá a coisa. 11.750. Vamos deixar comum. Vai ficar 5.000 vezes 1, né? Isso. 5.000 vezes 1. Que eu acho que vocês estão entendendo a lógica desse cálculo de demanda. 4.000. Sim. 5.000. Isso aqui vai ser igual 1.900 mais 1.440 mais 800 mais 900 mais 750 mais 5.000. Então eu vou ter a minha demanda de 10.790. VA 10,79 kVA. Então é essa potência aqui, olha, que eu vou especificar o padrão de entrada. É com esse valor que eu vou especificar o padrão de entrada, 10,79. E não com todas as potências. e não com 11,75. Então depois que eu calculei a potência instalada, eu sei que eu tenho uma potência instalada de 11,75, mas a minha demanda vai ficar próxima de 10,79. Então Mas vai ser a mesma coisa, mesmo padrão. vai ser o mesmo padrão. Vai dar praticamente o mesmo, vai dar o mesmo padrão, mas tem Mesmo, porque passou de 10. Em alguns casos costuma dar abaixo, né? Mudar o padrão de entrada, mas é isso que vocês têm que ter noção. Então vamos voltar lá na tabela na ND 5.1. ND 5.1, olha, 6.6, que é a 10, 10.1, tá vendo? Ó, mais um pouquinho a gente conseguiu o B1, que era o bifásico 40 amperes. Vai dar uma de 40. Mas vocês já observaram que se eu pensasse em mais um chuveiro, né? Se calculando com um chuveiro já daria isso aqui também? Um disjuntor de 60 e 63. Então, assim, hoje, se a sua residência está funcionando com um disjuntor de 40 amperes, provavelmente você está tendo problema de demanda.
provavelmente você tem problema de demanda. O daqui acho que tava com de 50, aconteceu um negócio que acho que foi superaquecendo o negócio e o disjuntor não desarmou. Porque não sei se é porque ele tava muito. Uma potência muito alta. Não sei o que tava não, o que deu não. Sei que superaqueceu o disjuntor. Aqueceu o disjuntor, né? Aí ele não desarmou. Aí até teve que chamar um cara aqui, até fui eu que troquei. Aí tava um de 50 e eu coloquei um de 20 e um de 16. Que aí desarma mais fácil se acontecer de novo. Entendi. Aí você dimensionou certinho, né? Aham, Então tá bom, então. eu acho. Você tá conversando com o profissional do seu lado, cuidar com o que você fala, tem um profissional escutando isso aí. Já tá gravando e tivesse nos seus pés pra todo mundo escutando. Pessoal, dúvida? Pra mim não, isso é tranquilo. Eu não achei até tranquilo. Não é tranquilo? Bem tranquilo. Basta consultar as tabelas. Aí quais são as tabelas? É a tabela da página. Vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó, as tabelas estão nas páginas 6.2, 6-2. Isso é uma página, tá? MD 5.1 é dessa forma. Página 5.1, página 6.13. Aí vem de 6.13 vai até a 6.16. Então essas são as páginas para a gente calcular a demanda, né, o fator de demanda, a demanda instalada da edificação. Igual eu comentei com vocês, o aspecto construtivo, né, eu não vou abordar nessa disciplina porque basta você ler a norma. E existe, né, logo no início da aula eu comentei que existe aí os cursos de padronistas, às vezes até pela própria CEMIG. Hoje esse mercado de padrão, né, de entrada consumidora fica muito na mão das lojas de materiais elétricos. O cara vai lá, você já vai comprar o padrão e já pede o serviço de instalação desse padrão. Eu não entro em projeto de entrada consumidora pequena, porque não justifica. Antigamente precisava, quando era mais de uma caixa, era necessário projeto. Você pegava, tinha que apresentar os desenhos, fazer protocolar junto à CEMIG. Isso aí já vai para... Diga. Se a gente cortar isso aí, o André mandou te perguntar qual que é a simbologia da campainha lá no negócio elétrico. Só um minutinho, só um minutinho. Isso. A simbologia da campainha e a simbologia de iluminação do ponto externo. Eu tô perguntando aqui. O projeto elétrico vai fazer para você. O ponto elétrico externo é a mesma coisa. A simbologia de iluminação, tá? Externo é a mesma coisa, mesma ok. Coisa. Agora a campainha, lá na 5444, que é a norma de simbologias, tem. Eu cheguei a enviar para vocês isso daí. Deixa eu ver se eu acho. Qual é o número? A 5444. NBR 5444. Campainha na NBR 44. Lá tem. Se eu não mandei, eu mando de novo. Mas eu mandei. Lá na 5444 tem. Ok. No livro aqui também eu posso mandar para ele. Tá, beleza. No WhatsApp aqui eu mando para ele depois. Ok. Tá bom? Beleza, Gisley. Pessoal, então por hoje era só. Eu queria falar sobre esse cálculo de demanda. Amanhã eu vou deixar vocês para continuar desenvolvendo o trabalho, porque o que acontece? Eu agora tenho que falar sobre sistemas de SPDA e aterramento, que eu consigo falar semana que vem, na próxima semana. E
praticamente eu vou encerrar o conteúdo, porque a maioria das aulas, nós teríamos aulas práticas, né? No decorrer do curso. Então, assim, as aulas que acontecer de forma prática, a questão teórica eu vou passar, talvez eu possa passar até, eu estou passando atividade para vocês, que é a questão desse trabalho. Então amanhã seria como se fosse uma aula prática. Aí eu quero que vocês comecem a desenvolver, vai desenvolvendo esse trabalho, aproveita esse tempo para desenvolver esse trabalho. Tranquilo, tranquilo. Tá? A gente está dentro do conteúdo, né? A matéria está sendo vista. Aí na próxima semana eu quero falar com vocês sobre aterramento, né? Iniciar aterramento, SPDA, dimensionamento dos DPS, e a gente deve encerrar a disciplina de instalações elétricas prediais. Aí vocês ficam à vontade, por exemplo, tem como abordar um conteúdo, esse conteúdo, abordar um outro conteúdo que às vezes não está nem dentro da ementa do curso, a gente aborda para completar, para dar uma carga, ou escolho alguns meus aqui, algum tema. Mas por enquanto vamos fazer isso. Amanhã, a aula de amanhã fica como aula prática para vocês desenvolverem o trabalho. Na semana que vem eu já vou usar as duas aulas novamente como teoria, para a gente poder avançar no assunto de aterramento e SPDA e DPS. E depois a gente retorna para vocês finalizarem o trabalho. Tá bom? O André tá falando aí, eu acho. Não tá bem baixo. Gisley, pera só um minutinho. Você não consegue colocar ele no WhatsApp para falar, não? Não consigo não, pera aí. Só um Se minutinho. às vezes conseguir ligar pra ele, deixar ele no Viva Voz. Eu tentei, não dá pra mesclar os dois, não. Ô, Gisley, ele tá falando aqui que no início você falou que ia dar um sinalzinho de internet. Quando ele tá falando aqui, ele tá perguntando se você vai comentar esse tópico aí, você tá sabendo disso? Sobre o quê? Um sinalzinho de internet que falou comigo, quer ver? Sinal de internet? É. Acabamento estruturado? Posso falar também. Posso falar um pouco. Posso. É isso que ele tá perguntando aqui, é isso mesmo. Posso falar também. Posso falar também. Tá bom? Aí, vê se na próxima aula, cara, se você conseguir fazer um Zoom com o do André, se não for pra ele escutar. Beleza. Quer dizer que o Zoom pra lá é melhor, consegue ouvir. Só isso aqui tá picando muito o áudio. Tá, eu vejo se na próxima aula eu faço através do Zoom. Tá bom? Beleza. Tranquilo, tá? Pessoal, obrigado, hein? Obrigado, boa noite, cara. Boa noite, até mais. Tchau. Tchau. Boa noite, até mais.